Livro de Ruth, capítulo 2, eu vou ler, você acompanhe, por favor. Escute, se você está com a Bíblia, acompanhe, se não, escute a leitura. Livro de Ruth, capítulo 2. Ruth vai rebuscar espigas. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor, de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi e chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita que veio com Noemi, da parte de Moabe. Disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após dos segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até aqui, até agora, menos um pouco que esteve na choça. Então lhe disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás escolher a outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem, irás após delas. Não dê ordem aos servos que te não toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe da que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes casos de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste à tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe a terra que nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Você pode ler comigo, versículo 12, vamos ler juntos? Você tem aí atualizada, para ficar fácil da gente ler juntos, né? O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Amém. Pai, nós estamos gratos ao Senhor por essa noite santa, de comunhão, de louvores, de culto ao teu nome, de celebração ao nome do Senhor. Obrigado porque tu nos trouxeste em paz. Obrigado, Senhor, por nossa igreja nascente, a Igreja Presbiteriana Esperança. Obrigado, Senhor, por este lugar que o Senhor nos permite usar e aqui pregarmos teu evangelho, aqui, Senhor, meditarmos na palavra, sermos alimentados, renovados na tua presença. Precisamos de ti, nos quedamos aos pés do Senhor, queremos aprender, queremos ser alimentados, renovados, avivados. Ó Deus amado, em nome de Jesus, por isso nos prostramos, por isso já temos confessado, por isso já temos reconhecido aqui em culto que o Senhor é Deus, que o Senhor é bom, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor, ó Deus, não pode ser explicado, mas que o Senhor se revelou e naquilo que precisamos, ó Deus, compreendemos. Glória ao teu nome, Senhor. Tu és Deus, tu és Deus, tu és Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amém. Então, queridos, a Wesley está me ajudando aqui, para a gente meditar, né? Boaz, o resgatador, desafios para o nosso crescimento. Pode passar aí. A gente olhando para a vida desse homem, esses personagens da palavra, eles apontam para Jesus.
Mas é claro que foram pessoas reais, que viveram a fé, não é? Alguns deles falharam, se levantaram, e com a graça de Deus. Outros viveram uma vida de obediência, de temor ao Senhor, respondendo aí à graça do Senhor. E a gente vê na vida de Boaz um estilo de vida firmado na graça que transmite a presença de Deus. Interessantíssima a vida desse homem. Uma vida de um homem extremamente próspero. Ele era próspero, tinha muitos bens. Da família, né, de Elimeleque, marido de Noemi. E a Bíblia põe ele como um resgatador. Né, como um resgatador. E quando a gente olha para a vida de Boaz, a gente vê esse estilo de vida firmado na graça que transmite a presença de Deus. E eu queria que você olhasse aí comigo, versículo 4 do capítulo 2, a gente observa justamente como é que ele chega, não é? Um patrão, não é? E a gente vê como é que ele trata aí os empregados, né? Eis que veio Boaz de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. E a gente começa a perceber assim, isso de uma forma muito singela, muito simples, não é? Muito linda e tremenda ao mesmo tempo, mas nada complicado, nada com quanto se fale do Senhor, a maneira toda, mas não é religioso, né? É uma forma de uma presença de Deus realmente. O Senhor seja convosco. O Senhor seja convosco. É a maneira que ele, como patrão, como dono, não é? Que tinha ali, claro, expectativas em relação aos seus servos. Os servos tinham expectativas em relação a ele. Mas o tratamento desse homem reflete uma vida piedosa, uma vida de homem que caminha com Deus. Né? O Senhor seja convosco. E os servos dele, certamente porque também caminhavam com Deus, dizem para ele: o Senhor te abençoe. Pode mudar. A gente observa também esta busca de transmitir a presença de Deus no tratamento com os menos abastados. Versículo 8, né? Então disse Boaz a Rute: ouve, filha minha, não vás colher a outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Eu falei com vocês na primeira vez que a gente começou a expor, não é? Que justamente Noemi, a sogra de Rute, foi com o marido dela Elimeleque, com os 2 filhos, Malom e Quilion, para a terra dos Moabitas, procurando procurando ter pão, procurando trabalho. Havia uma fome na terra deles e eles foram para lá, não é? E quando ali estavam, Elimeleque morreu, depois morreram os 2 filhos que haviam se casado lá, e a Noemi então fica naquela tristeza profunda, mas ouve que Deus está operando no meio do povo dele, e ela volta então para a região justamente da Palestina, Israel, a região de Belém, de Judá, e ela, quando chega, as mulheres começam a dizer: Noemi, feliz, bendita de Deus. Ela diz: não me chamem de feliz ou bendita, me chamem Mara, mulher amarga, porque o coração dela estava muito sofrido, muito doído. E nós observamos agora, realmente no conduzir da história, a mão de Deus, quando a Rute, que assumiu caminhar com a sua sogra, dá a sua própria vida nesse processo, porque Rute se converteu, Rute era uma menina cheia do Espírito Santo, cheia de Deus, e ela então, nesse compromisso familiar com a sua sogra, ela vai acompanhando, e ela agora vai buscar então o que comer, não é? E ela começa ali justamente na terra de Boaz, que era um dos resgatadores. O resgatador era uma pessoa da parentela que deveria então, podia comprar a terra e podia resgatar, casando com a viúva
e trazendo o filho para aquela família, resgatando o nome da família, resgatando então a identidade e tudo da família. E esse homem era um dos resgatadores, ele era parente de Elimeleque, o marido de Noemi que havia morrido, e de uma forma muito assim singular, a Ruth chega no campo de Boaz e começa a colher, e ele favorece a ela. Não é? Por quê? Porque esse homem tem um estilo de vida firmado na graça, que transmite a presença de Deus no tratamento também com os menos abastados, quando ele diz aí claramente, não é? Ouve, minha filha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. E havia outras pessoas também, isso fazia parte da lei de Deus. Um dos princípios maravilhosos da lei é que não havia uma imposição que os donos das propriedades, os que tinham mais, tinham que ir lá e vender e repartir tudo, numa visão às vezes equivocada, né, de socialismo, mas numa visão de amor, de misericórdia, o que nos leva justamente, versículo 9 aí do capítulo 2, versículo a seguir, quando o texto diz que estarás atenta no campo que se cegarem, irás após delas, não dê ordem aos servos que te não toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tirarem. Então, a gente vê que conquanto ele ficou encantado saber, ele pergunta quem era Ruth, ele procura saber, ele fica sabendo então da história, ele fica encantado com a história dela, mas ele tem essa questão de ser esse homem, fazia parte do caráter dele, fazia parte da existência dele, ser essa pessoa que procurava, firmado na graça, transmitir a presença de Deus, também na proteção dos fracos. Né? Eu já falei para ninguém te tocar. Não é? Então, assim, a despeito de estar num contexto relativamente ligado ao povo de Deus, mas né, ele tem essa ação aí maravilhosa de uma pessoa piedosa, de uma pessoa humana, de uma pessoa cuidadora, de uma pessoa realmente que respeita a mulher, que tem esse carinho para com a mulher, com o pobre, com o fraco. Então não é alguém que fere, que explora, mas é alguém que protege, é alguém que procura repartir o que tem. Essa imagem é muito linda, quando justamente depois há essa cena que ele procura dar ainda mais a ela para que ela levasse para sua sogra, a Noemi. Vamos para frente? Né? Ainda observamos essa questão do estilo de vida firmado na graça, que transmite a presença de Deus, nas expressões de bênção e afirmação. Não é? É muito lindo quando a gente vê a partir do versículo, vou começar no 11, respondeu Boaz e lhe disse, bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai, a tua mãe e a tua terra, onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Palavras de afirmação, palavras de bênção, você é bendita. Você não é estrangeira mais, você é bendita. Você será abençoada do Senhor nessa terra. O Senhor é contigo. Sob cujas asas vieste buscar refúgio, o Deus de Israel, nele você será abençoada. Então, queridos, isso é uma pessoa piedosa, isso é uma pessoa que tem nos lábios palavras de bênçãos, palavras de afirmação, não é? Bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra. O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor. E ela diz, tu me favoreceste muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva. Então é um momento, né, nesse processo justamente dessa piedade, desse carinho, a vida dela como uma mulher consagrada a Deus,
mas há um processo também justamente de um romance que começa a nascer ali, justamente debaixo dessa cortesia toda, dessas palavras de afirmação, dessas palavras de bênção, dessa gentileza, desse ambiente da graça, desse ambiente do amor de Deus, desse ambiente do coração dela, cheio do temor, do coração dele, um coração piedoso, respeitoso, um coração misericordioso, um coração protetor, cuidador. Ela percebe naquele homem um homem diferente, e o coração dela começa a ser tocado pelas expressões de bênção e afirmação. Depois nós observamos ainda na vida de Boaz, estilo de vida que busca integridade. No capítulo 3, no início, aí diz que disse-lhe Noemi, sua sogra. Ela chega e conta toda a história, encantada com tudo que tinha acontecido. Ela diz a história para Noemi, e aí Noemi diz assim: minha filha, não hei eu de buscar-te um lar para que sejas feliz? Então, quando a Ruth conta tudo, os olhinhos dela brilhando, e a Noemi fica encantada com a história. E a Noemi agora, aquela mulher que estava amarga, mas agora ela começa a perceber a mão de Deus, o poder de Deus, e ela diz essa palavra aqui: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que seja feliz. E aí eu vou encurtar a história aqui. Teria um evento lá, não é? Ele juntou servos e teve lá um momento assim de celebração. E aí a Noemi diz: olha, escolhe o melhor vestido. E foi aquela correria para escolher o melhor vestido. E você vai participar. Ele te convidou. E ela então vai lá, arruma o cabelo, aquele negócio, né? E põe os pendentes, né? E põe ali certamente um cheirinho, aquele cuidado, e ela vai, não é? E diz a palavra que num determinado momento, mas aí a hora mais avançada, então foi para a eira, versículo 6 do capítulo 3, conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de grãos. Então chegou ela de mansinho, e lhe descobriu os pés, e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que mulher estava deitada, eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele: bendita seja tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda há outro resgatador que é mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu farei, tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro. Porque ele disse: não se saiba que veio mulher à eira. Essa palavra aqui, queridos, é um momento em que o romance se estabelece, não é? A sogra-se muito esperta, não é? Pois que ela ficasse muito bonita, e mandou que ela justamente tivesse essa aproximação de Boaz. E ela vai lá e se deita aos pés dele. É uma cena assim, não é? Duas pessoas adultas. Aqui a gente compreende que ele já não era um jovem, não é? Um solteirão, ela era uma viúva, e os dois ali, mas os dois tementes a Deus, os dois crentes em Deus. E ela diz no momento assim, de uma forma muito até atirada, não é? Joga a tua capa sobre mim, porque tu és resgatador.
O romance se estabelece de uma vez. Ele fica profundamente encantado, solteirão, não tinha aparecido ninguém ainda, e ele diz: minha filha, agora você me abençoa muito mais, você não foi atrás nem de jovem, nem pobre, nem rico, né? E ele diz: olha, eu sou resgatador, mas há um resgatador na minha frente, eu preciso ver se ele vai assumir aí, senão eu vou assumir. Aí ele, se você, uma palavra para nós, inclusive ensinarmos nossos filhos, ensinarmos na igreja, esses dois aqui, solteiros adultos, né? Pessoas, ele solteirão, ela então já falamos aqui, viúva, mas diz a palavra que eles não puderam, e levantou-se, versículo 14, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro. O que é essa palavra? Conhecer é ter vida íntima, vida sexual. E é isso que a palavra está dizendo de forma explícita, não é? Conquanto a cena, há todo um romance, há toda essa conquista do coração do outro. Ela, falando, joga essa capa, né, porque você é resgatador. Ele traz expressões belíssimas de um coração conquistado, de um coração totalmente conquistado. Mas a palavra diz: você fica aqui para que não saiba que veio mulher à eira. E diz a palavra claramente: antes que pudessem se conhecer, antes que antecipassem qualquer coisa antes do casamento. Então ele nos diz aí esse estilo de vida de uma pessoa que busca integridade, né? É essa viúva, mas é uma mulher de Deus. Eu sou um solteiro adulto, mas eu sou um homem de Deus, né? Não aconteceu e nem vai acontecer nada antes que as coisas se resolvam. É preciso saber se o outro resgatador vai agir. Meu coração, o coração dele estava totalmente conquistado, mas há esse ambiente profundo, queridos, de integridade, que me desafia, que nos desafia a olharmos para este homem. E aí, esta palavra, antes que pudessem se conhecer. E em terceiro lugar, e último, esse estilo de vida que busca justamente a justiça. Um homem íntegro, um homem que busca pela graça de Deus viver integridade. De forma, como eu disse, queridos, a história é belíssima, mas é tudo muito singelo. É tudo muito, de certa forma, simples. A vida simples a que o Senhor nos convida. Uma vida de misericórdia, uma vida de integridade, uma vida de justiça. Então, nos diz a palavra, aí no capítulo 4, quando ele então, Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Então, naquele tempo, diz que as pessoas resolviam à porta da cidade as coisas. Eis que o resgatador, que Boaz havia falado, ia passando, e então lhe disse: ó fulano, chega-te para aqui, assenta-te. Ele se virou e assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se. Resumindo a história, não é? Ele fala então que como ele tinha um profundo interesse, depois você lê lá, eu quero abreviar, como ele tinha um profundo interesse, ele estava apaixonado já por Ruth, né? Então ele conta uma história assim: olha, o Elimeleque morreu, a Noemi está aí, mas ele tem o campo e você precisa resgatar. Você é o que está na frente. E ele não conta que tinha a menina lá não, né, a viúva. Aí ele fala para o fulano, aqui diz o fulano, não fala o nome dele não. Aí o fulano diz: então eu vou resgatar. Está tudo resolvido, as testemunhas, vamos aí acertar os negócios porque eu vou resgatar. Eu sou o primeiro resgatador. Aí o Boaz: oh, pera, só que tem uma coisa. A Ruth, que hoje é como uma filha, a nora de Noemi, ela precisa, você vai ter que casar com ela. Aí, não vai dar certo, vai atrapalhar a minha casa, vai bagunçar a minha vida.
Eu acho muito lindo, porque isso demonstra assim, a estratégia de Boaz, né, para que o primeiro resgatador caísse fora. Né? E é interessante, vocês vão ver aí, que os negócios se estabeleciam, né, os acordos se estabeleciam naquele tempo com sapato. Tirava o sapato e punha o sapato, e o sujeito tira o sapato, por isso está lá. Ó. Ele pegou o sapato e põe até que o processo todo se estabelecesse. O sapato, quando ele tirou, era ali o ato de compromisso de que ele, o primeiro resgatador, estava abrindo mão do seu direito para que Boaz, então, assumisse a vida de Ruth. Diz a palavra, versículo 9, então disse Boaz aos anciãos e a todo o povo, sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. Também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da parte da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. É uma história muito linda, queridos. Não é? Quando ele diz, também tomo por mulher Ruth, a Moabita. E nós vemos a mão de Deus nesse romance, nessa história, e aí vamos buscar nossas lições, aplicações, para que a gente possa, então, guardar as lições, aplicar essas lições na nossa vida. Então, o texto tem a ver, acima de tudo, com Cristo. A palavra de Deus, o centro da Bíblia é Jesus. Tudo tem a ver com Jesus. Tudo aponta para Cristo, sua graça e sua bondade. Jesus é o resgatador. Ele é o verdadeiro resgatador. Ele é o cheio de misericórdia. Ele é gentil. Ele é essa pessoa maravilhosa, o Senhor Jesus Cristo, que nos trata com bondade, que resgata a nossa alma, que resgata a nossa existência. Ele que nos trata com bondade, Ele que protege o fraco, Ele que é cheio de integridade, de justiça. E porque Ele vem nos resgatar, nós podemos buscar, como Boaz, também resplandecer a glória de Cristo nesse mundo. A vida de Boaz é essa vida que resplandece a glória de Deus e que reflete a glória de Cristo como um símbolo, como um modelo de Cristo no Antigo Testamento. Mas é claro que o texto também apresenta pessoas comuns, vivendo pela graça e crescendo em obediência e no temor do Senhor. Queridos, uma vida simples, igreja simples, povo simples. Isso não tem a ver com deixar de estudar, não tem a ver se Deus te deu títulos ou não, isso não tem a ver se você é uma pessoa que tem uma linguagem um pouco mais rebuscada, se você é um poeta, se você é filósofo, não importa, mas o coração, a vida tem que ser simples. Uma vida descomplicada, uma vida que consegue relacionar-se com patrões e empregados no relacionamento sem medo, sem o coração armado, assustado, né? Quando ele chega e cumprimenta com aquele carinho, né? O Senhor abençoe vocês, Deus te abençoe, meu patrão. Né? Esse relacionamento amistoso, rico, simples, descomplicado, quando ele também está vendo lá o miserável colhendo e ele é capaz de ir lá dar atenção e é capaz de saber que é alguém que está profundamente fragilizado, uma viúva, a sogra descobre ali um certo parentesco e ele é capaz de cuidar, tem um coração misericordioso, não religioso, como nós vimos aqui naquele vídeo. Quem é você, cristão? Quem é o seu Cristo? Qual é a sua igreja? Qual é a sua fé? Não é? E essa é a fé que nós precisamos viver. Uma fé descomplicada, uma vida piedosa, uma vida que não é perfeita, uma vida que nós ainda não somos perfeitos, mas uma vida que busca viver esta caminhada com o Senhor de forma simples, singela, cheia da presença de Deus, refletindo amor, refletindo integridade, refletindo justiça, refletindo verdade. Né? Aquilo tudo que a gente não é. Aquilo tudo que a gente não é, mas que a gente vai se tornando em Cristo Jesus. Filipenses 1,6 diz que aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquilo que a gente não é, mas aquilo que o Espírito Santo está fazendo,
que nos tornemos a cada dia para a glória de Deus, mais parecidos com Jesus, menos religiosos, mais cheios do Espírito Santo, mais educados, menos rudes, menos brutos, menos embrutecidos, menos ignorantes, menos agressivos, menos armados, porque a gente já sai daqui armado, né? Ali vão me roubar e aí eu roubo o outro, né? Fulano vai me atacar, eu já ataco ele primeiro, né? Fulano vai tomar de mim porque é meu empregado, então eu já dou um jeito de explorá-lo antes que ele me explore. Vida piedosa, vida quebrantada, vida que busca deixar que Deus opere tudo isso em nós. O texto aponta, me permitam aqui as irmãs, o texto aponta para uma masculinidade segundo o querer de Deus. Eu falei, desculpem as irmãs, porque eu queria falar comigo e falar com meus irmãos homens aqui. Depois nós vamos apontar para Ruth e ver quanta coisa linda de uma feminilidade, de uma mulher de Deus que ela traz. Mas permitam-me falar aqui um pouco de Boaz, falando comigo e com meus irmãos, daquilo que nessa aplicação, nessas lições, Deus quer chamar a sua atenção, a minha. Deus quer falar conosco, nós homens. O texto aponta para uma masculinidade segundo o querer de Deus. Homens que optam por uma vida firmada na graça, na busca de transmitir a presença de Deus. Homens presentes. Quem é essa menina? O que está acontecendo? Homens que se importam, homens que não ficam indiferentes, homens que protegem, homens que não agridem nem com palavras, nem com atitudes. Nós vimos aí, né, o arrastão dessa semana da justiça, né? A Marta aqui, que é do direito, às vezes gravou, mas quem gravou lá foram 1000 e tantas prisões num só dia, né? Tentando assim dar parece-me que umas lições e tudo. O fato, queridos, é que é um absurdo realmente. É um absurdo, é desesperador essa questão de uma masculinidade demoníaca, destrutiva, que a gente destrói a própria esposa, destrói os próprios filhos, mata a própria mãe, como lá no exterior, não é? Essa masculinidade que não tem nada a ver com Deus, com a pessoa de Deus, e que a gente às vezes herda. Um ranço de machismo, um ranço de agressividade, um ranço de dureza de coração, de palavras duras, de expressões duras, e matamos às vezes quem amamos. Relacionamentos que certamente começaram com romance e que de repente a gente vê cada dia mais uma notícia de homens matando, de homens destruindo, e que nós precisamos falar disso na igreja. Preciso chamar minha atenção, não dos irmãos, começa comigo, começa aqui no púlpito. Eu não sou perfeito, eu falho com Glaucia, eu falho com minhas filhas, às vezes falho com outras pessoas, e eu preciso começar comigo. Como eu disse, não somos essas pessoas, não sou Boaz ainda, mas eu quero ser, eu quero que o Senhor opere em mim. Eu quero me tornar cada dia mais parecido com Jesus. Eu quero ser um homem assim, um homem que tem caráter, um homem trabalhado por Deus, um homem que seja este homem que, ao invés de autoritarismo, refletindo a profunda insegurança da masculinidade, quando agride, quando oprime, quando destrói, né, porque isso é reflexo de insegurança, e não de segurança que abençoa, que bendiz, que traz uma palavra de afirmação, né? Como ele chegou para Ruth falando quem ela era, como é que ele via aquela menina que deixou a família, deixou o país, por amor à sua sogra, por perceber que ali ainda havia família, que ela deveria se doar, e ele percebe tudo isso e traz palavras de afirmação, ao invés de palavras de destruição. O texto aponta para homens que, firmados na graça, buscam viver a integridade pessoal e buscam também a integridade dos outros. Então, essa menina é viúva e eu preciso honrá-la. E aí ele está cuidando da integridade dele, mas também da integridade dos outros. Ele está cuidando da integridade dele, mas também da integridade dos outros. Ele está cuidando da integridade dele, mas também da integridade dos outros. Ele está cuidando da integridade dele, mas também da integridade dos outros. Ele está cuidando da integridade dele, mas também da integridade dos outros. Ele está cuidando da integridade dele, mas também da integridade dos outros. Ele está cuidando da integridade dele, mas também da integridade dos outros. Ele está cuidando da integridade dele, mas também da integridade dos outros. Ele está cuidando da integridade dele, mas também da integridade dos outros. Ele está cuidando da integridade dele, mas também da integridade dos outros. Ele está cuidando da integridade dele, mas também da integridade dos outros. Ele está cuidando da integridade dele, mas também da integridade dos outros. Ele está cuidando da integridade dele, mas também da integridade dos outros. Ele está cuidando da integridade dele, mas também da integridade dos outros. Ele está cuidando da integridade dele, mas também da in
E o que é mais lindo nessa história, queridos, é que justamente a gente está cuidando da integridade do outro, de outrem. Seja do mendigo, seja da mulher, seja da criança, seja do homossexual, que nós precisamos respeitar, da prostituta, do drogado, que nós devemos amar e respeitar, ainda que não concordemos, não precisamos concordar. A lei de Deus nos ensina a não concordar, e eu preciso crescer nisso. Eu preciso crescer nisso. Sermos pessoas mais gentis, mais educadas. Não é o politicamente correto que concorda com tudo, porque a sociedade vai me rejeitar se eu discordar. Mas como, queridos, crescer em discordar de posicionamentos que agridem o Evangelho, sem destruir as pessoas, sem fazer do outro um inimigo num campo de batalha onde nós partimos para a destruição do outro, mas descobrindo a realidade de Cristo na vida de Boaz e que pode ser na nossa vida como homens de Deus. Como homens de Deus. Nós temos saído para evangelizar, para fazer visitas, e eu fico encantado realmente com o Evangelho. Eu fico encantado como que pastor Léo, Wesley, né? Wesley assim, sempre nesse ímpeto, já vai lá, já abraça, já... E às vezes a gente põe assim, né? Barreiras. Não, mas essa pessoa está drogada. Essa pessoa está gritando, está drogada, está não sei o quê, tá lá. Eu sou religioso, eu estou puro, eu estou limpo, não vou tocar, não é? Glória a Deus, glória a Deus. Porque nas nossas visitas eu tenho visto a gente abraçando, beijando, chorando, né? A gente visitou a prima do pastor Leonardo ontem. Esse caso eu vou pedir licença para citar, eu acho que ele permite citar. Ela tem passado por muita enfermidade, né, a Márcia? Nós precisamos orar por ela. Mas nós entramos, nos receberam com muito carinho. E ela é de outra igreja, de outra religião. Ela não é protestante evangélica. Nós estávamos pouco interessados de saber de alguma coisa que nos separasse. Entramos, abraçamos, Wesley começou a cantar e o Espírito Santo visitou aquela casa. Márcia chorou. Demos uma palavra, abrimos a palavra, falamos nada de religião. Não perguntamos a religião dela, eu nem sei, imaginei pelo que o pastor Leonardo falou. Levantamos, impusemos as mãos sobre elas e oramos, pedimos cura. Acreditamos que Deus a visitou. E ela nos abraçou a todos. Queridos, que o Senhor quebre os preconceitos do nosso coração. A gente tem conceitos prévios na nossa vida. Temos conceitos. O que é certo, o que é errado, o que agrada a Deus, o que não agrada. Mas as pessoas precisam encontrar homens de Deus, mulheres também, mas eu destaco aqui homens que estão buscando crescer em integridade. Por último, homens que optam por uma vida firmada na graça na busca de um viver justo. Não estamos falando aqui de homens perfeitos, firmados em performance pessoal. Por isso destacamos o tempo inteiro firmados na graça, firmados no poder do Espírito Santo, firmados no Evangelho, moldados por Deus, trabalhados por Deus. A Bíblia demonstra que nos dias dos juízes as pessoas procuravam fazer o que dava na cabeça, de acordo com suas próprias percepções. Contudo, Boaz procura viver de acordo com a justiça do Senhor. Não é? A maneira que ele trata a Ruth, a maneira que ele resolve a situação, chama os 10 homens e ele traz a palavra. Na Bíblia diz que tem um resgatador e de acordo com a lei você é o primeiro resgatador. Ele estava apaixonado, gente. Ele estava apaixonado, solteirão, uma vida terrível de solteiro já por anos. Um negócio...
Alguém está subindo as paredes de tamanco, né? E aí aparece essa menina cheia do Espírito Santo, e agora ela estava lá toda com aquele vestido maravilhoso. E ele com a integridade, e agora ele busca a lei. Ele diz, olha, eu vou te resgatar, mas se ele não te resgatar. E ele cria toda aquela estratégia, mas firmado na lei, na palavra. Ele busca estratégias, mas no temor do Senhor, firmado na palavra. Queridos, essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Um chamado a um viver simples, onde a gente recebe gente em casa e se você tem aqueles talheres maravilhosos, e é maravilhoso tudo isso, mas você tem singeleza no coração. Onde você topa com as pessoas na rua e você é uma pessoa descomplicada, cheia do amor de Deus. E a nossa masculinidade, Deus opere na minha vida e tire a brutalidade do meu coração. Que Deus tire dos meus lábios a brutalidade de palavras duras. Que Deus faça de mim um homem gentil dentro da minha casa. Eu preciso crescer nisso. Precisamos ser homens gentis dentro da nossa casa. Às vezes a gente é muito gentil fora. Às vezes a gente é muito bruto. Deus tenha misericórdia da minha vida. Mas eu quero, em nome de Jesus, eu quero. Boaz é um tipo de Cristo, mas como ser humano ele viveu a própria realidade de Cristo no Antigo Testamento, pelo poder do Espírito Santo. Concluindo, queridos, tudo isso só podemos viver porque há um resgatador maior. Aquele que te resgata, minha irmã, você que veio aqui, todos nós nessa noite. Aquele que te resgata, meu irmão, que pode fazer de você, meu irmão, uma nova criação, uma nova vida, uma nova pessoa, crescendo no poder do Espírito Santo, para ser íntegro, justo, misericordioso, bondoso, pelas pessoas que têm palavras afirmativas. Não é? Quantas vezes nós temos palavras malditas, palavras que destroem, palavras agressivas? Bendito és tu do Senhor, ó Ruth. Palavras de bênção, você veio buscar e você vai encontrar bênção naquele cujas asas vieste buscar refúgio. Palavras de bênção, de afirmação. Quanto eu preciso aprender sobre isso? Afirmar para os nossos filhos quem eles são. Afirmar e afirmar para o nosso cônjuge quem ele é para nós. A despeito, queridos, seu cônjuge não é perfeito, eu não sou perfeito. Mas nós precisamos afirmar mais um ao outro. Você é uma bênção de Deus na minha vida. Você é um enviado, você é meu marido, você é minha esposa, você é meu filho, você é uma bênção, você é a herança do Senhor. A nossa família é abençoada por Deus. Que Deus resgate meu coração. Que Deus resgate o seu coração. Que o Senhor resgatador nos visite. E que faça dessa igreja uma igreja simples, descomplicada, cheia de amor, sem preconceitos, cheia dos conceitos de Deus, dos fundamentos do Evangelho, mas que o Senhor nos faça pessoas como Boaz, para a glória do Senhor. Fique de pé e vamos orar. Pai, nós estamos gratos ao Senhor, porque nós não somos como Boaz. Nosso coração ainda é muito duro. Nós ainda estamos longe de sermos mais parecidos com Jesus. Mas nessa noite, Pai, também de confissão, queremos confessar que cremos na obra do Espírito Santo. Cremos no poder do Espírito Santo que vai nos fazendo a cada dia mais parecidos com o Senhor. Pessoas que conseguem cuidar bem daqueles que nos servem, aqueles que têm às vezes um empregado, alguém em casa, um secretário, uma secretária, que tem pessoas no trabalho que servem, que estão ali em cargos, ó Deus, mais simples do que o nosso, nos servindo. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus, a cuidar bem, Senhor, a ter uma palavra de bênção. Bom dia, o Senhor te abençoe, o Senhor é contigo. Dá-nos palavras de bênção, Senhor. E se alguém está precisando, que a gente vá, o que você está precisando? É isso que Boaz fez. Vai colher, você está protegida. Dá-nos sermos protetores, Pai, do fraco, do desamparado. Dá-nos sermos misericordiosos. Oh, Senhor, como Boaz que pegou, falou para ela pegar aquele pano lá que ela
e encheu, Senhor, para a glória do teu nome, faz-nos misericordiosos. Pai, esse homem, Pai, que era solteiro, tantos anos sem uma mulher, e veio aquela mulher à eira naquela noite, bonita, cheirosa mulher, mas ele, Deus, não a conheceu antes da hora. Ele preservou a integridade dele e dela. Pai, ajuda-nos a não destruirmos as mulheres. Pai, ajuda-nos, homens, a cuidarmos da integridade do fraco, mesmo que seja o homossexual, Pai. A integridade daquela pessoa que está ali dentro, Deus. Mesmo do drogado, do alcoolizado. Oh, Pai, em nome de Jesus. Igreja Esperança precisa ser essa igreja, Pai. Nós queremos ser essa igreja. Queremos cuidar uns dos outros aqui em amor e cuidar de quem chega assim, Pai, em nome de Jesus. Oh, Pai. Pai, olha para nós homens. Boaz é um homem da lei do Senhor, não legalista nem religioso, mas ele vai para a porta da cidade, chama testemunhas, evoca a lei, a palavra do Senhor, para que tudo fosse resolvido e estabelecido na palavra. Não somos perfeitos, mas temos a lei de Deus, que nos guia, que nos orienta, que norteia o nosso coração. Dá-nos, ó Deus, por não sermos justos, não sermos íntegros, mas isso nós podemos, evocar a Tua palavra em tudo. Estabelecemos sempre Tua palavra nos nossos negócios, na nossa fala, nos nossos relacionamentos, na cidade, no banco, ó Deus, com o comprador, com o vendedor, com as pessoas onde lidam, Senhor, conosco nos negócios. Dá-nos sermos pessoas justas, firmados na palavra do Senhor. E em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Se alguém adentrou nessa sala, que se tornou sala de oração nessa noite, sem conhecer lá no íntimo, talvez conheça Jesus religiosamente, mas se alguém aqui ainda não se entregou àquele que é o verdadeiro resgatador da nossa vida, o Senhor Jesus, entrega a sua vida nessa noite ao Senhor, meu irmão, minha irmã. Levante sua mão se você quer essa oração. Você quer entregar tudo ao Senhor nessa hora? Porque o resgatador é Jesus. E Ele resgata a nossa vida, a nossa dignidade, a nossa integridade, a nossa fragilidade, a nossa feminilidade, a nossa masculinidade, o nosso ser, e Ele restaura a integridade, Ele perdoa, Ele purifica, Ele salva, Ele restaura, Ele é o resgatador. Eu quero, por isso levanto minha mão. Você quer, levante sua mão. Nos entregamos, Pai, em nome de Jesus. Nos entregamos ao Senhor. Totalmente, Senhor. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Faz-nos cheios de Ti, mais gentis, mais educados, mais crentes, mais cheios do Senhor. Pela graça, pelo mover do Senhor em nós. Testemunhando de Cristo, onde quer que formos. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso amado Pai, e que a comunhão e as consolações do Espírito Santo, amados irmãos, povo de Deus, sejam com todos vós, hoje e para sempre, aqui em todo lugar, com todo o povo de Deus.